Olá, meus alunos do segundo ano, é um prazer estar com vocês, tá? E vários já estão me enviando dúvidas sobre como construir o gráfico da função do segundo grau, que é o gráfico da função quadrática. As atividades de vocês são todas sobre construção de gráfico, tá? Bom, vamos lá. O gráfico de uma função quadrática, de uma função de segundo grau, ele é chamado de parábola, tá? O que é uma parábola? É uma curva com esse formato aqui, olha. Então, quando eu vou achando os pontos da função do segundo grau, esses pontos eles vão se associando um ao outro, né? Formando esse contorno aqui, que nós chamamos de quê? De parábola. Diferente da função lá do primeiro grau, que a gente viu anteriormente, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? Já da segundo grau é essa curva chamada de quê? Parábola, que pode ter concavidade voltada para baixo, mas pode ter concavidade voltada para cima, beleza? Para construir o gráfico da função de segundo grau, para construir o esqueleto do gráfico, que a gente diz, a gente precisa de no mínimo 3 a 5 pontos pertencentes à função, tá? Se eu tiver 3 a 5 pontos, eu consigo montar o gráfico, tá? Eu vou ensinar vocês a encontrar alguns pontos pertencentes à função, portanto pertencentes à parábola, que é o nosso gráfico. O primeiro ponto fundamental é encontrar o vértice da parábola. O vértice é esse ponto aqui, olha, onde a parábola ela muda de sentido. Aqui ela vem no sentido crescente, chega no vértice, ela passa a ser decrescente. Se for uma parábola com concavidade para cima, aqui ela vem decrescente, chega no vértice, ela passa a ser crescente. Então, esse ponto onde a parábola muda o seu sentido é chamado de quê? De vértice da parábola. Como é que eu encontro o vértice da parábola? Eu preciso do valor do x do vértice e do y do vértice. Eu peguei um exemplo aqui, olha só. Essa função do segundo grau. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Digamos que eu queira formar o gráfico dessa parábola. Então, meu primeiro passo é encontrar o quê? O vértice. O ponto V, que a gente chama de vértice. Todo vértice ele vai ter o x do vértice e o y do vértice. Existe a regrinha. Na atividade anterior, a gente viu como é que encontra o vértice, né? A regrinha para encontrar o vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a para encontrar o x. E para encontrar o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí vocês devem me perguntar, professor, quem é esse b e quem é esse a? Olha só. Na função do segundo grau, esse número que multiplica o x quadrado é o valor do a. Isso a gente já viu nas atividades anteriores. Esse valor que multiplica o x é o valor do b. E esse termo independente aqui, que vem somando ou subtraindo, é o valor de quem? Do c. Então vamos lá. Quero encontrar o x do vértice. Qual é a fórmula? O x do vértice vai ser menos b dividido por 2a. Vamos lá. Então, x do vértice é igual. Tu vai substituir aqui o valor do b e do a. Quanto é que vale o b? 4 positivo. Então vai ficar menos, que é da regrinha, tá? Abre parêntese. O valor do b, que é 4 positivo, dividido por 2 vezes a. Então fica 2 vezes quanto vale o a? Menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2, tá bom? Faz jogo de sinal, mais com menos, menos. Então vai ficar menos 4 dividido por, aqui embaixo, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 4. Beleza? Menos 4 dividido por menos 4 dá o quê? Dá um positivo. Menos por menos, mais, tá? Então, quanto vale o meu x do vértice? Vale 1. Falta encontrar quem agora? O y do vértice. Como é que eu encontro o y do vértice? Essa formulazinha. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Aí você vai perguntar, quanto é o valor desse delta? Esse delta, ele é encontrado através dessa expressão. Também é uma formulazinha para esse delta, tá? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É assim que a gente obtém o valor do delta, por essa formulazinha. Substitui b quadrado. Quanto vale b? 4 positivo. Então fica 4 ao quadrado menos 4
vezes o A, quanto vale o A? Menos 2. Coloco entre parênteses, vezes menos 2, vezes o C. Quanto vale o C? O C vale 6. Tá? Substitui. Aí eu fico com essa expressãozinha aqui para encontrar o valor do delta. Desenvolve essa expressão. O quadrado de 4, 4 vezes 4, que dá 16. Multiplica aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48 positivo. Por quê? Tu faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então fica 16 mais 48, que dá 64, tá? Esse delta está presente lá na equação do segundo grau que vocês viram, eu acho, no 9º ano de vocês, tá bom? Dando continuidade, já achei o delta, agora eu substituo aqui na fórmula. Lembra que eu estou achando esse delta para poder achar o y do vértice, tá? Y do vértice é igual a menos delta. Como delta vale 64, fica menos 64, dividido por, estou me baseando aqui pela formulazinha, tá? Do y do vértice. 4 vezes A vai ficar 4 vezes menos 2. Te lembra que o A vale menos 2. Vamos desenvolver essa expressão aqui embaixo. Fica menos 64, multiplica 4 vezes menos 2, dá menos 8. Fica menos 64 dividido por menos 8, que dá quanto? Dá 8 positivo. Menos com menos, mais, né? Aí dividindo 64 por 8 dá 8. Então, quais vão ser as minhas coordenadas do vértice? Vai ser o 1 e o 8. O 1 que é o valor do x e o 8 que é o valor do y. Então, o primeiro ponto da minha parábola que eu encontrei é o ponto 1 e 8, que é o vértice. Então, na hora de eu montar o gráfico, esse ponto aqui vai estar associado ao número 1 e ao número 8. 1 para o x e 8 para o y, tá? Então, esse é o primeiro passo, encontrar o vértice, tá bom? Ainda temos mais passos que eu vou explicar a seguir nos outros vídeos. Valeu?